A você que estava acompanhando o Espaço Feminino, continue com a gente que começa agora o NTV News. Na edição de hoje você vai ver que Polícia Rodoviária Federal prende homem com 10 quilos de crack. Polícia Civil conclui investigação de tentativa de homicídio dentro de ônibus e pede prisão de 2 autores. Após padre ser feito refém em Major Porto, comunidade continua sendo alvo de criminosos. Emater diz que geadas afetaram 37.201 hectares em Patos de Minas. E mais. Publicado no Diário Oficial do município de Patos de Minas desta quarta-feira, a exoneração da assessora de Marquim das Bananas que o denuncia por assédio sexual. Nada de sobrar vacina. Xep está funcionando em Patos de Minas e patenses precisam correr para receber o imunizante. Modelo de ensino híbrido não será mais adotado no município de Lagoa Formosa. Santa Casa de Misericórdia em Patos de Minas inicia os trabalhos. Ainda hoje tem a análise da notícia. O NTV News começa agora. O grupo de patrulhamento tático da Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas prendeu na manhã de hoje, na BR-365, um homem de 27 anos que transportava 10 quilos de crack. A prisão e a apreensão aconteceram na BR-365, município de Patrocínio. Os 10 quilos de crack eram transportados em um compartimento artificial feito no assoalho do veículo. O autor disse aos policiais que não tinha conhecimento da droga e estaria indo de Frutal para Patrocínio. O homem foi preso, veículo e ocorrência encaminhados para a Polícia Civil de Patrocínio. Uma onda de crimes vem acontecendo em Major Porto. Após um crime que teve feito um padre como refém e quase R$90 mil levados, novos delitos continuam acontecendo no distrito. O assalto registrado na madrugada de sexta-feira na paróquia Nossa Senhora das Dores, da Igreja Matriz do distrito de Major Porto, aconteceu da seguinte forma: pelo menos 3 homens teriam agido na ação. Durante o momento, os bandidos levaram quase R$90 mil e uma picape, que já foi encontrada. Um padre chegou a ser feito refém e abandonado próximo ao aeroporto de Patos de Minas. Por volta de 1 hora até 2 horas, eu acordei com um barulho muito grande na cozinha e percebi que era um assalto. Eu dei 2 gritos bem grandes, mas em fração de minutos eu já fui abordado, 3 elementos, né? Eu não pude fazer nada e tudo indica que esses elementos já estavam olhando a paróquia, né? A casa paroquial, há alguns dias, como um deles relatou durante o período que eu fiquei, né, em suas mãos, né? As viaturas deslocaram, detectaram realmente o veículo da vítima abandonado. Dentro dele alguns materiais que haviam sido levados também da paróquia. Foi acionada a perícia, foi realizados os trabalhos periciais e o veículo foi apreendido juntamente com os materiais para restituição à vítima. Durante a abordagem com o padre, eles mencionaram ser de fora. Entretanto, isso com certeza a gente entende como que pode ser um álibi das pessoas até para desviar o foco da investigação e dos comentários na cidade. Fato é que uma visita indesejada como essa, com o valor do cofre, em que os indivíduos já chegam perguntando pelo cofre, a gente não tem dúvida nenhuma que eles tinham informação privilegiada, que tem alguém envolvido da cidade ou algum conhecido que sabia disso. No sábado seguinte ao assalto à casa paroquial, este posto, também a Major Porto, foi alvo de criminosos. Esta não foi a primeira vez que bandidos estiveram no local. Eles quebraram a janela ali, danificaram ela e danificaram as 2 portas do banheiro aqui, mas não levaram nada. A gente não sabe, né? Eles tentaram roubar a janela ali, que viu que tinha grade por dentro, não tentaram roubar mais. A gente não sabe quem foi, como é que foi, né? Mas tiveram a tentativa, que já é a 3ª vez. Eles tentaram 2 e roubou 1.
que já foi, uma vez já roubaram e, portanto, a dona colocou grade por fora, já para proteger mesmo. Nesta semana, uma idosa foi vítima de criminosos. Tentaram o que ali no posto? Quebraram janela, estragaram as portas dos banheiros. Eu acho que pensaram que se entrasse pelo banheiro dava acesso para entrar lá dentro. Quando o posto policial foi fechado, tudo começou a piorar, segundo os moradores. Tudo isso acarretou nos crimes que nós já falamos aqui e outros. Eu não sei por que foi fechado, porque as casas até reformadas pela população do Major Porto foi reformada. Agora eu não sei por que não sei se o responsável por isso é o comandante ou quem é. Não é possível que não podia mandar para aqui uns 2 policiais que não precisa mais. Será possível que nós não merecemos, nós pagamos nossos impostos, paga tudo. Será possível que nós não merecemos ter segurança? Eu acho que isso é um direito que está na Constituição, nós temos direito à segurança. Está dando medo, que qualquer casa está sendo suspeita hoje, está sendo, quando o cara tentando roubar elas, qualquer uma consegue entrar, a segurança é pouca. E quando tinha polícia, eles não tinham tanto roubo. Passava anos e anos sem nada. Agora, infelizmente, o povo está com medo. Sensação de medo e impunidade, porque está aí. Está aí. A gente sai para trabalhar, como é que fica a casa? Aqui eu saio para trabalhar, a mulher tem que ficar em casa. Não tem segurança nenhuma. Nós está, a Deus dará. Daqui a pouco eu te mostro aqui no NTV News que denúncia de estelionato de Lázaro Borges deve ser levada à mesa diretora da Câmara. Moradores da zona rural de Patos de Minas enfrentam prejuízos e danos após meses com estradas em péssimas condições. Após a denúncia de um morador de Lanhosos que acusa o vereador Lázaro Borges de estelionato, o caso, além de ir parar na Justiça, também deve ser levado à mesa da Câmara Municipal. De acordo com Chiquinho, Lázaro Borges teria prometido a ele um cargo de confiança se ganhasse as eleições. Em troca, o líder comunitário de Lanhosos deveria ajudar ele a se reeleger. Quando faltava 4 meses para a eleição, para acontecer a eleição, eu fui procurado por esse vereador. E já me fazendo proposta que se eu ajudasse ele a ganhar a política, ele me daria um cargo, ele me daria um serviço durante os 4 anos de mandato dele, para mim trabalhar. Após reeleito, Francisco procurou o vereador, que chegou a contratá-lo, mas que não teria cumprido a promessa, segundo Francisco Andrade. Ele não deixou eu ler os papéis que ele levou lá em casa para me assinar. Ele não deixou, falou que os papéis não era contrato nem nada. Os papéis era para legalizar a carteira de trabalho minha para mim prestar serviço para ele. Se sentindo lesado, Francisco acusa Lázaro de estelionato. Perante a CLT, perante a legislação trabalhista e a lei civil, né, e a própria lei criminal, está provado o crime de estelionato. Como que está, que não consegue ver através dos documentos? Foi feita uma oferta de uma vantagem ilícita, né? De um proveito econômico que aquela pessoa sonhou em ter. O boletim de ocorrência foi feito ontem, na modalidade estelionato, junto com o tenente, com todos os policiais do atendimento. E ele já foi encaminhado para a ouvidoria da Câmara Municipal e será feito o processo administrativo. Vou até o fim, que é o povo dessa cidade, eu acho assim, precisa mesmo que eu não venha a ter sucesso nessa luta em Câmara e nem no Judiciário, mas eu quero que o povo dessa cidade fique sabendo quem é Lázaro Borges. Me enganou completamente, sabe? Me fez eu de palhaço. Embora o vereador Lázaro Borges afirme não ter conhecimento de tal promessa, o caso deve ser levado à mesa diretora da Câmara. Mas, segundo o presidente da Casa Legislativa, até esta terça-feira, a denúncia não havia sido formalizada. Ainda não chegou denúncia à Câmara. Assim que chegar, nós também vamos encaminhar à Procuradoria, estudar o caso com muito cuidado também, como nós estamos fazendo com todos esses casos que infelizmente estão acontecendo, estão aparecendo aqui, mas que cabe a nós apurar
e tomar providências, nós assim o faremos também. Nós mostramos nos últimos dias a situação das estradas rurais em Patos de Minas. Um ofício que pede reparo imediato das estradas de chumbo e areado foi protocolado, mas mesmo após dias do pedido, este ainda não foi atendido. Por consequência, quem mora na zona rural aqui do município segue enfrentando problemas e contabilizando prejuízos. Nos últimos dias, mostramos a situação da estrada de Alagoas. Recentemente, o Paulo caiu em um buraco na estrada com seu veículo e teve prejuízos. Estava vindo de Patos sexta-feira e bati num buraco aqui a 500 metros aqui da pamonharia e o carro, só não tombei, não capotei o carro porque eu estava em baixa velocidade. O carro amassou a roda, arrancou a calota, detonou a roda. Eu desci para ver o que era, né? E logo veio um motoqueiro, uma velocidade de uns 60 e bateu nesse buraco. E foi capotando, o capacete do rapaz caiu, soltou, né? De acordo com o homem, a prefeitura faz pequenos reparos, porém são ineficazes. O pedido é para que seja dada a atenção que os moradores de Alagoas merecem. É complicado, eu acho que tinha que olhar para nós com mais carinho, né? Não vamos mexer agora que está chovendo, e agora? Está na hora, né? Eu acho que está na hora de começar, porque depois de novembro aí começa a chuva e complica mais. Os problemas não param por aí. Parece história repetida, mas não é. Todos os anos, os moradores de Arraial dos Afonsos sofrem com problemas nas estradas. As más condições do local causam risco para quem trafega por ali. Muita costela, muita quebra-mola, muita poeira, curva de nível na beira da estrada perigosa, então temos que dar uma ajeitada. A gente pede esse programa para vir e nunca vem. É um problema que todo ano tem, né? Mas tem que ir recuperando para manter, né? Outro local que tem inúmeros problemas é a estrada que liga o Café Patense, Indaiá e Poços do Chumbo. Por aqui, diariamente passam inúmeros caminhões carregados com gado. Por vezes, alguns chegaram a capotar devido às péssimas condições. Acidente, caminhão já tombou aqui, uns 2 caminhões, o motoqueiro cai toda semana aqui. Subir para trás, se vocês tentarem subir, vocês não sobem. Vocês têm que descer para sair lá no João do Zico, lá na venda. Porque se vocês subir para sair no Café Patense, vocês não dão conta. Quando é chegado o período de volta às aulas, os ônibus não sobem por essa estrada. Porque essa estrada aqui, ó, se fosse na época da escola, menino nenhum subia aqui, ó. Por causa que a van chega aqui no metade do morro, toda vez já tem que voltar lá no Leal para poder atravessar para cá, sabe? Dando em risco as crianças. Foi diversas vezes que eles foram tentar subir com a van aqui e não sobe. Então tem que voltar, retornar e sair lá no Leal para poder chegar no Café Patense. Indignados, moradores já arregaçaram as mangas e tentaram consertar a estrada. Ainda se colocam à disposição da prefeitura para ajudar com a mão de obra. Inúmeras vezes. Se o prefeito achar que não tem maquinista, nós arrumamos maquinista aqui para poder pegar. Caçamba, se ele puder arrumar a caçamba, nós mesmo dirige ela e coloca aqui. O que nós precisamos é de arrumar a estrada. Um ofício que pede reparo imediato das estradas de chumbo e areado foi protocolado. E nós entendemos que nesses 20 dias muita coisa pode acontecer. Logicamente que se vier acontecer um acidente com alunos, a situação vai ficar muito complicada realmente. E aí quem seria o responsável na verdade, né? Então nós estamos aí aguardando ver o que vai acontecer nos próximos dias. São trechos que estão numa situação de calamidade, na verdade, que não tem como trafegar por eles, né? Por isso nós citamos alguns trechos de uma estrada que liga Areado à cabeceira do Areado, outro que liga Poços do Chumbo e Indaiá a Café Patense e um que liga Areado a Filhos. Esses trechos têm que ser recuperados em regime de urgência urgentíssima, caso contrário poderá acontecer um acidente muito grave com toda certeza, porque são transportados alunos em vans, né, no veículo chamado Kombi, e Kombi não tem estabilidade nenhuma para trafegar em rodovias em estradas como essas. Em relação aos problemas das estradas, o prefeito Luiz Eduardo Falcão reconheceu a falta de estrutura e pretende terceirizar alguns trechos. Estamos estudando, inclusive, a possibilidade de terceirizar alguns trechos, algo que a gente já imaginava desde a eleição, mas infelizmente não pode ser feito de supetão nos primeiros meses de governo. Tudo requer um planejamento, um redesenho da estrutura, e é isso que nós estamos fazendo.
Daqui a pouco você vai ver aqui no NTV News que Polícia Civil conclui investigação de tentativa de homicídio dentro de ônibus e pede prisão de 2 autores. A Polícia Civil concluiu nesta quarta-feira um inquérito que investiga a tentativa de homicídio de um homem de 21 anos. O crime aconteceu no dia 29 de julho deste ano, dentro de um ônibus coletivo que faz a linha do bairro Abner Afonso. De acordo com o delegado de crimes contra a vida, Luiz Mauro Sampaio, 2 pessoas, após premeditarem o crime, entraram no ônibus e, em comunhão de ação e dividindo tarefas, desferiram várias facadas contra a vítima. Os pulmões do jovem foram perfurados. A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Regional Antônio Dias, onde foi operada. Os 2 sujeitos foram ouvidos, porque na verdade eles não foram encontrados no momento do flagrante, foram ouvidos posteriormente, juntamente com o seu advogado, confessaram que realmente efetuaram esse tipo de delito contra a vítima, argumentaram alguns pontos sobre a motivação do crime, o que, no meu entendimento, não justifica os fatos que eles fizeram. Os suspeitos de 18 e 23 anos foram indiciados pelo crime de tentativa de homicídio, qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. As prisões foram pleiteadas junto à Justiça, sendo aguardada a decisão. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Emater apresentaram ações de suporte a produtores afetados pelas geadas que atingiram várias regiões de Minas Gerais neste ano. Os dados mostram que 77,8% dos 170 municípios atingidos ficam no sul de Minas. Em seguida, aparecem as regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Em Patos de Minas, 37.201 hectares, no total juntas, somam 21% de todas as cidades afetadas pelas geadas. Um dossiê com todos os prejuízos sofridos pelos cafeicultores mineiros em virtude das recentes geadas e situações de medidas urgentes para amenizá-los deve ser entregue à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos próximos dias. A expectativa é que o cenário trágico enfrentado pelos produtores, conforme levantamento apurado pela empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, sensibilize o governo federal. Nós tivemos 100% de perca, ninguém colheu nada. De março para cá praticamente não choveu. E essa segunda safra, ela depende muito dessas chuvas de março, de abril, inclusive de final de maio, do mês de maio, as últimas chuvas das águas também, que não ocorreram esse ano. Então nós tivemos muita perca aqui. As regiões cafeeiras mineiras já haviam sofrido com geadas em 2019, seca no ano passado e agora, desde o final de junho, nova onda de geadas sem precedentes. A pior delas nos dias 22 e 23 do mês passado. O problema ainda não acabou, com as previsões meteorológicas de uma nova onda de frio ainda em agosto, com possibilidade de geadas, embora menor intensidade. Da primeira, 21% de todas as regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foram afetadas pela intempérie. Só em Patos de Minas, 37.201 hectares foram afetados. A convergência foi muito grande em termos da EPAMIG, a Embrapa Café, de preparar orientações para que os produtores pudessem dar encaminhamento às suas atividades. A Emater que fez um trabalho junto com a FAENG, Cafetaeng, OSENG, todas as cooperativas, na busca de trazer uma informação quantificando a área, o número de produtores, as regiões. É lógico, a preocupação que todos queremos, e o Armando Matiello ele coloca do volume, mas é uma atividade muito sensível para estarmos, neste momento, falando em volume. Já então que nós estamos falando sobre geadas, vamos ver então como fica a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! A tendência é de sol entre nuvens nesta quinta-feira em Patos de Minas. A umidade relativa do ar oscila de 18% a 47%. Os termômetros deverão ter mínima de 14 e máxima de 32 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima deve chegar aos 30 graus.
Em Lagoa Formosa, as temperaturas variam entre 15 e 32 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 17 e máxima de 33 graus. Em Vargem de Minas, os termômetros devem registrar mínima de 14 graus e máxima de 28 nesta quinta-feira. Depois do intervalo, aqui no News, tem análise da notícia e foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira a exoneração da assessora de Marquinhos das Bananas que o denuncia por assédio sexual. Estamos de volta e agora sim nós te mostramos que a estrada que liga Carmo do Paranaíba à Serra do Salitre e passa pela comunidade de Catulés, que é uma grande produtora de queijo e liga ao entroncamento de Brejo Bonito em Cruzeiro da Fortaleza, deve em breve ficar os cuidados para o governo. O governo de Minas Gerais deverá ficar responsável pelas manutenções e investimentos. O projeto para estadualizar a estrada, onde a responsabilidade ficará para o governo de Minas Gerais, foi aprovado no primeiro turno. Nos próximos dias, o projeto deve ir para a votação em segundo turno e, na sequência, encaminhado para a sanção do governador Romeu Zema. Acabou de ser aprovado aqui na Assembleia o nosso projeto de lei que propõe a estadualização do trecho de rodovia que liga os dois municípios, Serra do Salitre e Carmo do Paranaíba. Foi aprovado agora em primeiro turno esse projeto, uma demanda antiga, uma demanda histórica, uma demanda que chegou para nós aí através dos prefeitos, vereadores, lideranças políticas, lideranças empresariais de toda a sociedade, toda a comunidade. Um trecho de rodovia muito importante no Alto Paranaíba. Então, hoje, no dia de hoje, temos essa importante notícia, essa vitória, que é a aprovação do projeto em primeiro turno. E agora, o que acontece? Ele vai à votação em segundo turno, também em plenário, tenho certeza que os colegas vão aprovar, e depois vai para a sanção do governador. Após a sanção do governador, o trecho passa a pertencer ao Estado, que ficará responsável pela manutenção. Foi publicado no Diário Oficial do município desta quarta-feira a exoneração da assessora de Marquinhos das Bananas que o denuncia por assédio sexual. O presidente da Câmara disse que não haveria alternativa para evitar que o nome da mulher aparecesse e que a exoneração não vai atrapalhar as investigações. O nome da assessora foi estampado no Diário Oficial do município. Antes mesmo da publicação, nesta terça-feira, nós questionamos o presidente da Câmara se não haveria alternativas para evitar a exposição. Porém, é uma portaria que tem que ser publicada, toda nomeação, toda exoneração deve ser publicada no Diário Oficial, né? Até um caso para a gente estudar também, a exoneração dela se dará publicação, mas toda nomeação e toda exoneração é publicado no Diário Oficial. O pedido de exoneração da assessora que denuncia Marquinhos das Bananas por assédio sexual foi feito em 30 de julho e aceito nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, que é o responsável tanto pela nomeação quanto exoneração dos escolhidos também pelos vereadores para ocupar cargo de confiança. A servidora trabalha, presta serviço para o gabinete. Então cabe ao vereador, qualquer um dos vereadores, faz a indicação por escrito do servidor, a presidência faz a nomeação e quando também o pedido de exoneração da mesma forma. Não cabe à presidência requerer motivação para nomeação ou exoneração do servidor. Mas antes de aceitar o pedido de exoneração, nesse caso que envolve grave denúncia, o presidente da Câmara disse que fez consultas jurídicas. Entretanto, segundo Ezequiel Macedo, a decisão não implica em responsabilidades ao Legislativo. Essa exoneração, como houve também uma denúncia, né, de assédio, então nós tratamos com muito cuidado. Normalmente nós não pedimos parecer do RH ou parecer da Procuradoria, porém, desta vez, nesse caso específico, a presidência pediu o parecer do RH e o parecer também da Procuradoria. E uma vez que o cargo é de livre nomeação e livre exoneração e
a servidora está lotada, vem para trabalhar no gabinete, então nesse caso nós pedimos o parecer, uma vez que não tem previsão legal, ela não tem estabilidade, não tem previsão legal de afastamento, o parecer da Procuradoria foi pela exoneração da servidora. O presidente da Câmara garante que a exoneração não irá interferir no trabalho de investigação da comissão processante. Isso aí não tem interferência nenhuma. A investigação, o trabalho da comissão continua da mesma maneira, não interfere em nada. O vereador Marquinhos das Bananas ainda não apresentou um novo nome para ocupar a vaga da assessora exonerada. Esse, então, é um assunto para a nossa análise da notícia. Aqui comigo a jornalista e diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Ludmila, boa noite. Uma situação, um novo desdobramento do caso, então, da assessora que denuncia o parlamentar Marquinhos das Bananas. Boa noite, Matheus. Boa noite para todos que acompanham o NTV News, a análise da notícia. Nós dissemos ontem dessa informação, apesar do pedido ter sido feito no final de mês de julho, só agora foi analisado pela presidência, aceito e publicado no Diário Oficial do município, conforme nós mostramos. Um caso recebido com estranheza pela assessora, eu conversei com ela, que assim como outras pessoas também imaginavam que esse pedido seria aceito após a análise dessa comissão processante, bem como dos próprios vereadores, a respeito dessa denúncia gravíssima. E aí, Matheus, a gente tem com clareza a diferença com que os poderes tratam uma determinada e mesma questão. A gente tem na esfera do judiciário um caso correndo em segredo de justiça, em que a gente, se não soubesse ou não tivesse descoberto por outras maneiras, não saberíamos ao menos a identidade dela. E quando a gente passa para o legislativo, né, a gente tem um nome publicado, uma identidade revelada num caso tão delicado, minucioso e que vai exigir, sim, uma responsabilidade e uma apuração muito detalhista desse fato, porque é algo que chama a atenção, que foge a qualquer situação que aceitaríamos como normal, e a gente espera e aguarda essa votação que deve acontecer aí nos próximos 90 dias, sobre esse fato, sobre as descobertas da comissão processante, bem como, em paralelo, também o que foi descoberto pela polícia e assim também os desdobramentos dados pela própria justiça. É um caso que chama a atenção, é um caso sério, é um caso grave que coloca luz num problema recorrente e também um ato de muita coragem de uma pessoa que resolve denunciar algo grave, que incomoda e, com certeza, muitas outras pessoas acabam também se encorajando a partir desse ato. E nós de cá seguimos acompanhando cada passo, cada detalhe desse fato grave. A gente acompanha aí e vê duas situações onde, primeiro, como você bem disse, o pedido de segredo e, de repente, o nome da servidora é colocado no diário conforme o pedido. Agora, Ludmila, a gente muda de assunto porque vamos saber então como estão os números da Covid-19 em Patos de Minas. De ontem para hoje, a Prefeitura informou mais 28 novos casos. Agora são 16.830. Não tivemos óbitos confirmados neste boletim. Então, o número informado é de 519 vidas interrompidas pelo coronavírus. Agora, Ludmila, nós vamos então saber como estão os números do boletim epidemiológico do estado. Hoje, 16.277 casos confirmados por Minas Gerais, aqui em Patos de Minas. Em casos positivos, Ludmila, nós temos uma discrepância de 553 em relação ao informado pelo município. Ou seja, Patos de Minas informou mais casos positivos do que a própria Secretaria de Saúde de Minas Gerais. 525 é o número de óbitos que o estado aponta, 6 a mais do que informou o boletim municipal. Partindo então desses dois números, o que aponta Patos de Minas e o estado, nós falamos então agora sobre a ocupação.
Ontem eram 58 pessoas internadas, hoje são 60. A ocupação de leitos clínicos caiu, agora são 77,78%, ontem 80%. Já quanto UTI, ontem eram 46,94%, hoje 51,2%. Matheus, vale destacar que a gente tem acompanhado aí uma diminuição nos casos ativos diários. Essa semana tomou esse movimento aí, a gente espera que assim seja ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, que com o aumento dessa campanha vacinal, mais pessoas imunizadas, a gente tenha cada vez menos pessoas infectadas e também com gravidade nos casos. Mas infelizmente a gente tem acompanhado aí pelo boletim estadual, que é alimentado por dados do município, não tem como ser ao contrário, até porque é esse movimento desde o início, é o município quem informa o estado sobre os seus casos. Então a gente tem aí um número que nos assusta, que é com relação às mortes, que todos os dias dessa semana tivemos 1 ou 3 registros todos os dias de óbitos em relação à Covid pelo boletim estadual. A gente quer e busca uma explicação por conta aí dessa divergência e desses ajustes também por parte da Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem números sempre divergentes, mas fato é que a gente chega no momento da pandemia em que a gente tem um certo alívio quando a gente foca lá nos números de ocupações de leitos hospitalares, em que a gente vê que não há pressão no sistema hospitalar do município. A gente tem ali um ligeiro aumento de pessoas internadas, aí somando pessoas de Patos de Minas e da região. A gente percebe uma diminuição dos leitos clínicos da rede privada, que é um número em constante aumento, que é aquele número que repetidas vezes a gente prendeu a respiração porque estava em colapso, a gente percebe aí uma diminuição, um aumento ali na ocupação de leitos de terapia intensiva, mas no momento em que, por esses números aí, a gente percebe que o sistema hospitalar de Patos de Minas não está sob pressão conforme tínhamos aí no passado recente e que continue dessa maneira, a gente torce muito e principalmente que as mortes aí cessem. A gente não quer todos os dias estar aqui informando, infelizmente, mais mortes, porque a gente faz isso com uma dor enorme no coração. Nós também somos seres humanos, né? Nós sentimos tudo isso. Ludmila, agora a gente faz uma pausa rapidinha aqui no NTV News para daqui a pouco nós voltarmos, porque tem muitos assuntos para serem debatidos nesta quarta-feira. Estamos de volta para te mostrar que o governador Romeu Zema anunciou aqui em Patos de Minas o repasse de 10,75 milhões de reais para a aquisição de equipamentos para a instalação da Santa Casa aqui no município. Enquanto essa estrutura ela é montada, os serviços por lá já começaram. Inicialmente serão atendidos pacientes Covid, como já acontecia no antigo hospital de campanha, e pacientes de tenda, visto que ainda há uma parte burocrática a ser resolvida para liberação para atendimento de pacientes gerais. A equipe já está montada, ela já está toda aqui dentro do hospital, só que teve que ocorrer uma modificação do CNPJ de hospital de campanha para o Hospital Santa Casa e cadastramento, do SENES para essa mudança. Isso leva um período, que é o que chama-se de deleito, o tempo levado para ocorrer a mudança. E nós necessitamos aí, depois de liberado, de publicado, que o Estado libere os leitos na central de regulação. Mas todos os pacientes que serão admitidos na Santa Casa precisam ser regulados via sistema SUSFácil. Além disso, as obras de ampliação começam no próximo dia 15. A Fundação Educacional de Patos de Minas também deve construir mais 4.000 metros no local e cedeu esse espaço por 30 anos para o funcionamento da Santa Casa. São aproximadamente 28 milhões de reais para a aquisição de equipamentos que vão atender a população de Patos e da região. Bom, a Santa Casa ela vem para começar a suprir uma demanda que foi se represando ao longo dos últimos anos. O SUS, hoje em Patos de Minas, ele tem esse vazio de atendimento. Há um cronograma de atendimento,
com 10 leitos de UTI geral e 10 de enfermaria inicialmente. Em setembro, a ampliação de 20 leitos em ambos e a parte de pronto atendimento. A Santa Casa está cadastrada para obstetrícia, ortopedia e cirurgia de média complexidade. Há também a previsão de que até o início do próximo ano estejam disponíveis em torno de 100 leitos à população. Começa com alguns leitos, já vai ampliar, já vai ter mais de 100 leitos aí no início do ano que vem e tem espaço para ampliar muito mais. A gente sabe que precisa ter mais leitos, né? A nossa macro-região ela é muito grande, e então Patos, com essa responsabilidade de ser sede da macro-região de saúde, precisa ter um atendimento à altura do nosso povo. A parte de trauma, de alta complexidade, ela ainda permanece no hospital regional, assim como a obstetrícia, né, de alta complexidade que permanece lá. Então, o espaço da Santa Casa também estará disponível para transferência de pacientes que aguardam na UPA por uma vaga. Se for realizado a internação na UPA e solicitado via SUS-Fácil e nós tivermos vagas, esses pacientes todos serão admitidos. Em relação aos leitos de internação, a gente vai ter também a ampliação desses leitos à medida que a gente tem adequação de estrutura física, né? Vamos lá então. Ludmila, nós temos a seguinte situação. Santa Casa funcionando. Só que como há o hospital de campanha nessa mesma estrutura, a Santa Casa não poderá receber público geral ainda. Apenas aqueles encaminhados por sintomas ou internações pelo novo coronavírus. Como nós percebemos então pela entrevista nessa matéria com a coordenadora da Santa Casa do hospital de campanha, ainda não está funcionando o prometido. Pois é, Matheus, a gente esperava que com a inauguração, de fato, houvesse essa oportunidade para que dezenas de pessoas que precisam de um atendimento urgente, é urgente, não dá para esperar, porque já esperaram demais numa fila contida por determinação, em razão de proteção, de medidas de segurança devido à pandemia. E a gente esperava que com essa abertura o atendimento seria de fato imediato também para essas pessoas, o que parece que não está acontecendo conforme nós, toda a população, gostaríamos que estivesse. Agora, a desativação do hospital de campanha já deve acontecer no mês de setembro, conforme a própria Secretaria Municipal de Saúde. E aí, de fato, o hospital, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, vai funcionar com a sua capacidade plena. Então, a gente está falando de aí poucas semanas, poucos dias para que seja implantado. Mas, caso, e é o que a gente não espera, os números da Covid aumentem, o hospital de campanha continua em funcionamento, até porque o hospital regional sozinho não consegue atender a rede pública. Essa carência evidente, essa falta de leitos de estrutura no hospital regional para atender a toda a população que depende daquela unidade. Então a gente fica aí nesse compasso de espera da mesma maneira que estávamos. E aí, Ludmila, a gente nós já noticiamos, já falamos sobre, e aqui é importante nós ressaltarmos que ainda tem aquela desmobilização de 10 leitos. Primeiro disse os responsáveis pela Santa Casa, de repente vem o prefeito trazendo uma outra situação e a gente pode colocar na balança. Se aumentar os casos, Santa Casa, hospital de campanha, as pessoas vão ser atendidas por lá, o hospital vai ser colocado em uma outra estrutura. São muitos questionamentos que ainda não foram esclarecidos, apenas então inaugurar a Santa Casa, que a gente sabe que é um excelente investimento para Patos, necessita, só que, no entanto, não sei se você concorda comigo, são muitos questionamentos para uma inauguração tão esperada e a população, a Deus dará, sem saber o que de fato vai acontecer. O que a gente tem de concreto é que a gente tem uma Santa Casa de Misericórdia que vem para agregar, como muito bem disse o prefeito, não resolve os problemas, mas é um primeiro passo importantíssimo para a melhoria da saúde pública, isso é inegável, e a gente enaltece todas as pessoas que se mobilizaram à frente para que essa estrutura fosse inaugurada, mas o que a gente espera, e vendo a realidade de outros locais, é que haja sim uma diminuição dos números da Covid e que
que o hospital regional consiga aí atender a parte pública para que, de fato, o hospital de campanha seja desativado e aí entre em pleno funcionamento o hospital A Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas. Esse é o esperado e é assim que a gente torce para que aconteça, até porque o nosso sistema de saúde é carente, está carente e tem muita gente para ser atendida. Verdade. Ludmila, agora a gente muda de assunto porque o modelo de ensino híbrido não será mais adotado no município de Lagoa Formosa. Com isso, as aulas acontecerão no modo presencial, mas o aluno também terá a opção pelo regime remoto. Vamos entender. Com a evolução da macro-região noroeste para a onda verde no Plano Minas Consciente, a Secretaria de Educação de Lagoa Formosa decidiu extinguir o ensino híbrido nas escolas municipais, um formato em que se tinha as aulas presenciais e online. De acordo com a secretária de Educação, em torno de 90% dos alunos optaram pela retomada presencial. Nesta escola, por exemplo, 350 alunos dos períodos matutino e vespertino retornaram às salas de aula e apenas 96 resolveram ficar em casa. E até o momento o cenário está favorável, né? Porém, tudo depende do que irá acontecer. Todos os protocolos elaborados desde o início da retomada das atividades presenciais foram mantidos, com o distanciamento social, aferição da temperatura na entrada, higienização das mãos e dos sapatos, bem como todos os profissionais foram igualmente orientados. E tivemos também que dividir salas, né, porque deixar nós, o mínimo é com 20 alunos, né, a gente está dividindo as turmas, e se casos que estão remoto, que hoje deve ser uns 10%, se caso eles quiserem voltar e aumentar, a gente observar em outros espaços, realocar outros lugares para estar encaminhando essas crianças. Sim, todos os nossos profissionais estão orientados a observar o distanciamento, o uso do álcool em gel e a máscara na sala de aula e fora da sala também, em todos os nossos espaços. E até as aulas de educação física foram readaptadas para respeitar o distanciamento social. E os espaços de recreação foram substituídos por espaços para refeitório. A gente espalhou aí as mesas com as cadeiras, eles descem para o recreio para lanchar. A parte que era de brincadeira, essa não tem mais. Bom, Ludmila, então nós temos uma situação que deixa muitas dúvidas. Porque o que a gente conhecia como regime remoto, regime online, de repente pode ser uma mudança, mas será que é algo parecido que vai acontecer em Lagoa Formosa? A sugestão ali da Secretaria Municipal de Educação de Lagoa Formosa é muito parecido com o sistema híbrido. O estudante tem essa opção do regime presencial ou de continuar as aulas em casa, mas aí talvez não seja ofertado de forma online, ele tendo só aquela oportunidade de pegar o material escolar, tirar dúvidas pontuais com os professores, mas é o que acaba caindo aí também no sistema híbrido. Então, é só uma forma de retirar essa nomenclatura, é o que deu a entender nesse regime proposto em Lagoa Formosa. Mas fato é, Matheus, o que a gente tem que entender é que os estudantes precisam de um apoio muito grande a partir de agora. Eu falo até de cadeira, como quem está do lado de cá, acompanhando a vivência escolar dos estudantes, até mesmo como professora, porque nem todos os estudantes estavam preparados para acompanhar as aulas à distância, o que causou uma grande defasagem no aprendizado, e há especialistas falando, inclusive, que para diminuir esse lapso, esse tempo perdido na pandemia, não serão necessários aí 2 anos, porque foi quase esse período que os estudantes ficaram sem aula, mas muito mais para que os alunos recuperem de fato a autonomia e a aprendizagem no ensino. E é isso que a gente quer. Presencial ou de forma remota, que os estudantes ganhem e tenham a oportunidade de
ter um aprendizado que vai somar ao conhecimento e às suas habilidades futuras. Ludmila, e quando a gente pega um cenário desse, a gente não adianta querer apenas que seja remoto ou não, mas desse cenário de pandemia que a gente vive, o acompanhamento da família é extremamente importante para aquele aluno, seja para dividir os conhecimentos, esclarecer dúvidas ali daquelas atividades, ou até mesmo como uma ponte entre esse aluno, a direção, entre esse aluno e o professor, para que todas essas dúvidas possam ser esclarecidas e esses prejuízos possam ser minimizados o quanto antes. Sim, esse envolvimento de todos os atores escolares são de extrema importância, não só agora, como quando antes da pandemia, quando tínhamos essa vivência de normalidade de aluno dentro da escola, na carga normal de aula. Mas o que a gente não pode é transferir para os pais mais uma responsabilidade que é do ensino, que muitas vezes esses pais sequer têm habilidade, conhecimento e até propriedade para ensinar ao seu filho. É cobrar algo a mais de alguém também que está sofrendo aí ou passando por desafios, e é preciso que os pais colaborem e não ocupem a função do educador, mas ali somem nesse processo, porque para o estudante também tem sido danoso agora aqueles que já retomaram acompanhar o ritmo presencial. Verdade. Ludmila, então com essa a gente encerra a análise da notícia, fechamos o NTV News de hoje, mas amanhã a gente está de volta. Amanhã a gente volta com mais informações. Matheus, muito obrigada a todos pela companhia, pela audiência e até lá. Boa noite, Ludmila. Boa noite para você que está em casa. Mais informações no patosjá.com.br. Boa noite, até amanhã.